pessoal, tudo certo com vocês? Bom, eu espero que sim, porque hoje a gente tá muito profissional aqui nesse canal, entendeu? Hoje a gente tá assim, ó, não sei nem explicar o quão profissional a gente tá, porque agora a gente tem um tripé, a gente tá gravando aqui com um tripé de verdade, não vários The Sims empilhados. Estamos com o microfone de lapela aqui, ó. Tá profissional a coisa aqui, gente, olha, outro nível a coisa aqui hoje. Enfim, vamos ao que interessa. Hoje eu vou começar uma série de vídeos do 1 ano morando sozinha, morando sozinhos, enfim, do jeito que vocês acharem melhor. Porque tem pessoas que dizem, porque tu tá morando com o namorado, então tu não tá morando sozinha. Eu falo morando sozinha no sentido de não eu estar morando sozinha só eu, mas sim no sentido de não estar morando mais com os meus pais. Nesse sentido, então entendam, ok? Mas se vocês preferem falar morando sozinhos, ok. 1 ano morando sozinhos, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso em vários vídeos. E esse vai ser o primeiro vídeo em que eu vou falar mais sobre a questão financeira, organização, responsabilidades e coisas assim, tá bom? Então continua aí pra gente conversar um pouquinho. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. Vamos arrumar cabelo, né? Porque se a gente tá profissional, a gente tem que estar bonita, não é mesmo? Bom, a gente fechou 1 ano agora, dia 13, eu acho, de setembro. E aí eu tive essa ideia de falar um pouquinho sobre como foi esse primeiro ano que a gente não tá mais com os nossos pais, que a gente tá morando juntos, os dois. Enfim, essas coisas assim relacionadas a isso. Bom, vamos começar falando então um pouquinho sobre a questão financeira. Quando a gente começou a morar sozinhos, o principal motivo foi porque meu pai ia se mudar pra São Paulo, toda aquela coisa, quem acompanha desde o início sabe. Enfim, meu pai ia ser transferido pra São Paulo, eu não queria ir. E a gente resolveu se juntar e tal, a gente tava lá 2 anos junto, namorando. E a gente teve essa ideia, tipo, a gente não queria morar junto, eu não queria morar com o Lucas, que no caso é o meu namorado. Porque, enfim, eu tinha muito medo que estragasse a nossa relação, que era muito boa. Mas, no final das contas, o mais em conta seria morar com ele do que dividir apartamento com outras pessoas que eu não conheço, enfim, poderia ter alguns atritos, enfim. Foi a melhor escolha do momento. Então aí a gente fez isso, a gente se juntou, morou junto, montou a casa, tudo certinho. E estamos aqui há 1 ano, então. Quando a gente começou a morar sozinho, eu fazia arquitetura ainda, então eu estudava quase que todo o tempo e eu não trabalhava, não fazia estágio, não trabalhava. Eu recebia uma pensão dos meus pais, é uma pensão que tu recebe até tu terminar os teus estudos, depois não recebe mais. Então até terminar a tua faculdade tu recebe. Então eu recebia uma ajuda deles, não era uma coisa, meu Deus, óbvio que não. Era aquela coisa assim, eu precisava trabalhar, entendeu? Eu não ia conseguir me sustentar só com aquilo. E outra coisa, não é legal tu ficar dependendo dos teus pais, entendeu? Claro, uma ajuda inicial eles deram, porque eles têm condições, que fique bem claro. Não é todo mundo que tem condições, tem pessoas que não têm ajuda dos pais, porque os pais não têm condições. E aí, sim, são pessoas que têm que começar a trabalhar antes de poderem sair, enfim, morar sozinhos e tal. Então, assim, ó, que fique bem claro, nos meus vídeos eu falo o que aconteceu comigo, a minha experiência. Não estou dizendo que tu tem que fazer a mesma coisa que eu. Nos meus vídeos eu falo uma coisa que aconteceu comigo. Não é que tu tem que fazer igual ou que acontece com todas as pessoas. Não, é comigo, tá? Então, na minha situação era essa, eu recebia uma ajuda dos meus pais, só que não era suficiente, óbvio que não, porque quando tu mora sozinho, tu tem muitas contas pra pagar. Tu tem aluguel, como é o nosso caso, porque a gente não tem um apartamento próprio, uma casa própria, então a gente tem aluguel, a gente tem internet, pra tudo tem que ter internet, é meio que básico hoje em dia tu ter uma internet em casa, então tu tem que pagar um Wi-Fi, uma internet na tua casa, tu tem que comer, tem que ter comida, tu vai ter que fazer um rancho, ou pra quem não sabe o que é rancho, é tipo as compras do mês. Tu vai ter que comprar comida, entendeu? Tu vai ter que gastar com isso. Tem luz que tu tem que pagar, tem condomínio que tu tem que pagar, tem várias coisas, transporte, porque tu tem que ir pra faculdade, tem que voltar, se tu tá trabalhando tu tem que ir voltar. Enfim, tem muitas contas que a gente acaba tendo quando a gente se desvencilha dos pais. Nesse meio tempo, nesse 1 ano que a gente tá morando sozinho, teve algumas mudanças na nossa vida. Eu mudei de curso, eu larguei arquitetura, fui pra administração. No momento que eu entrei na administração, eu já arranjei um emprego, já comecei a estagiar. Então agora eu já tenho um estágio, já tenho, tipo, já é mais equilibrada a questão financeira, é bem mais tranquila. A gente acaba podendo adquirir mais algumas coisas, a gente acaba podendo fazer algumas outras coisas que a gente não podia fazer. A gente tem algumas liberdades a mais que a gente não tinha, questão financeira. Questões de, meu Deus, tava muito apertado com alguma coisa. Sim,
Muitas vezes a gente viu muito apertado de dinheiro, com aquela coisa, meu Deus, o que a gente vai fazer para conseguir pagar tal coisa? Por exemplo, a gente tem várias contas que a gente bota numa tabela, tá? A gente tem os dois, o Lucas tem no celular dele e eu tenho uma tabela no meu computador, no Excel, que eu fiz toda ela programada para ela calcular automaticamente o que eu vou colocando nela. Então ali eu tenho todas as contas que a gente tem, todas as contas que a gente tem que pagar, tipo o cartão de crédito, ele tem um, tem o outro. Tem uma tabela para cada cartão para saber cada compra que a gente faz, em quantas vezes foi feita, quando que vai acabar, quanto que vai dar cada vez no cartão de crédito, porque, meu, o cartão de crédito é terrível. Tipo, terrível mesmo. Tu vai gastando, tu vai gastando, tu vai gastando, e quando tu vê, tá uma bola de neve teu cartão. Então, assim, tem que ter um controle muito bom do teu cartão. Então, eu tenho uma tabela de todos os cartões, com todas as contas que tem, até quando vai, pra ter um controle, entendeu? De quanto é que tá vindo. Às vezes tu tá pagando um cartão, aconteceu comigo esse tempo, eu tava pagando um cartão que, segundo as minhas contas, ele dava um valor, só que ele vinha outro valor completamente diferente. Depois eu fui ver que eu tava pagando quase que R$50 de multa por atraso. Por exemplo, assim, tu atrasou um dia, tu já paga aquelas multas. Já era 2 multas fixas por atraso, várias multas além de anuidade, essas coisas, enfim, gente, acumula muita coisa, tem que ter muito cuidado com o cartão de crédito. Então, assim, eu fiz as tabelas dos cartões e uma outra tabela contando o que entra de dinheiro. Uma tabela exatamente o quanto que eu tenho que ganhar no meu trabalho, enfim, quanto que o Lucas ganha no trabalho dele. Um balanço, né, do que quanto a gente tem pra pagar aquilo que a gente tem que pagar. Então, tem que ter toda uma organização, assim, na ponta do lápis, porque chega um momento que tu te perde e tu não vê. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. A gente nunca atrasa as contas, quer dizer, a gente atrasa as contas, sim, vou dizer que a gente atrasa, porque, claro, como o Lucas é autônomo, ele não tem uma data fixa pra ganhar, ele vai ganhando aos poucos. Eu tenho uma data fixa, então o meu salário, por exemplo, sei lá, dia 5, tá, eu recebo as contas que são principais, por exemplo, que não pode atrasar, aluguel. O aluguel, se eu atrasar, eu pago muitos juros. Então é aquilo que não dá pra atrasar. Então é a primeira coisa que a gente vai pagar com o meu, que é fixo, é o aluguel. Porque é aquela coisa importante, topo, assim. Aí depois, segunda coisa que não pode atrasar, daí vem outra coisa, luz, assim vai. Uma coisa que eu não atraso mais e que a gente tava atrasando era cartão de crédito, não dá pra atrasar, porque é muito juros. Tu tem que botar prioridades. Sim, tu vai atrasar contas, tu não vai conseguir ser aquela pessoa, meu Deus, paga todas as contas em dias e tal, porque não? Às vezes, sobe as contas, às vezes o aluguel sobe porque tem uma taxa de fogo. Tem uma taxa de fogo, tu vai ter que pagar aquela taxa de fogo, então ele vai aumentar. Tu não tava contando com aquele aumento. O teu cartão de crédito teve alguma coisa a mais, tu vai ter que contar com aquele aumento. Alguém ficou doente, teve que comprar um remédio, tem um aumento. A luz aumentou. Sei lá, era verão, tu usou ar-condicionado, tu usou ventilador gasta também. Mais um pouco na tua conta. Então, assim, ó, é muita coisa que tu tem que ter uma margem de erro, porque pode dar mais do que tu espera. Teve várias situações de dificuldade. Uma delas foi quando a gente não controlou exatamente como deveria. Foi o seguinte: quando a gente começou a morar aqui, foi em setembro do ano passado. Nós, claro, pedimos para que ligassem a luz, a gente poder vir morar. Eles ligaram, eu dei meus documentos, enfim, dei toda a entrada no meu nome lá. E aí eu sei que eles disseram que no próximo mês viria a conta. Tudo bem, a gente ficou esperando. E a gente sempre tem certinho ali, tá, a luz não veio, o gás não chegou ainda a conta, tal coisa assim, a gente sempre tem o controle. E aquela luz não veio, só foi vir, acho que em novembro do ano passado. Então a gente ficou, né, estranho, mas aí a gente ligou, eles disseram que era normal. E a gente, tá, beleza, a gente esqueceu aquilo, passou e tal. E aí esses tempos, a gente chegou em casa e não tinha luz. A gente tomou um susto. A gente, como assim que a gente paga todo mês a luz? Como assim? Como é que desligaram a luz? Eu fiquei puta na cara assim, mas como é que desligam a luz, sendo que a gente paga todo mês a luz, a gente paga certinho, não sei o que. Gente, aquela conta que não tinha vindo, que eles disseram que não se preocupe, que é só no próximo e não sei o que. Então, tava atrasada quase um ano aquela porcaria daquela conta. A gente não sabia, porque a gente achou que fosse normal. E a gente não tinha visto que sempre vinha um avisozinho. A gente nunca lia a porcaria do aviso, tem que ler o aviso. E realmente, eles avisavam ali no papelzinho que iam cortar se não pagasse. Só que a gente, tipo, nem sabia, a gente tava tranquilo, a gente paga todos os meses a conta normal, desde o começo, não tem porquê. E aí era isso, era aquela fatura lá do ano passado que tava trancando a nossa luz. E que eles vieram aqui e cortaram, a gente tomou um cagaço, assim, ó, foi, tá louco. Mas assim, é pra vocês verem,
em situações que, como nós, a gente esqueceu, a gente não deu bola, a gente achou que aquilo fosse normal e levou um susto. Agora tem situações que não, tem situações que a pessoa não tem condições. Às vezes a gente tá, assim, bem apertado aquele mês não deu muito dinheiro, aquele mês deu algum problema. Eu sou estagiária, eu recebo por hora, então se eu fico doente eu não recebo, se eu não vou, eu não recebo. Teve um mês que eu fiquei doente, tive que fazer uma microcirurgia no meu dedo do pé. Eu fiquei 3 dias sem poder ir trabalhar. 3 dias que eu não recebi. E o Lucas é a mesma coisa, se ele não trabalha, ele não ganha, porque ele é autônomo. Então a gente tem essa questão. A gente tem que estar sempre indo atrás e fazendo as contas de acordo com o que a gente vai ganhar. Senão tem meses que acaba a gente tendo que gastar mais por algum motivo e a gente acaba ganhando menos por outro motivo e aí dá um problema. Tem meses que sim, a gente tem que atrasar alguma conta, a gente bota na balança quais as mais importantes que não tem como atrasar e quais as que dá pra atrasar, que não vai ter tanto problema se atrasar. Então é as que ficam por último. Mas isso acontece muito, gente. Em tudo que é lugar acontece isso. Tem contas que tu vai conseguir pagar melhor, tem contas que tu não vai conseguir, que tu vai ter que deixar atrasar. Infelizmente é assim esta vida de adulto. Estiver começando nisso, nem te apavora, porque isso é normal, tu vai te ver assim, encalacrado algumas vezes, tu senta assim, tu pensa, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? E às vezes tu pode ter gastado demais, ou às vezes foi alguma coisa que, por exemplo, sei lá, tu tem um bichinho e o teu bichinho ficou doente, tá? Tu tem um cachorro e o teu cachorro ficou doente, tu teve que pagar veterinário, teve que pagar, tipo, muito dinheiro no veterinário. Tu não tinha como não pagar, porque, pô, é o teu bichinho, entendeu? Tu acaba tendo que desembolsar mais dinheiro, sendo que tu não tem esse dinheiro, tu vai acabar te perdendo, vai acabar precisando de ajuda, enfim, isso acontece bastante, tipo, não te apavora, porque isso é normal, tá? Então, assim, gente, isso foi um pouquinho de como foi o nosso ano aqui no apartamento, tá? Questão financeira, deu tudo certo a princípio, no começo foi um pouco difícil, claro, no começo é sempre difícil, a gente tá aprendendo a se organizar, tá aprendendo a como pagar todas as coisas que a gente tem que pagar. A gente acha que quando a gente ganha mais, a gente vai poder se aliviar nas contas, mas não, a gente acaba gastando mais. É sempre assim, quanto mais tu ganha, mais tu gasta. Infelizmente, essa questão é assim, entendeu? Tem que saber se organizar pra não te apavorar quando acontece alguma coisa. Tem que ter meio que uma reserva financeira pra quando acontece alguma coisa. Que Deus o livre que aconteça, mas pode ser que aconteça, entendeu? Então tu tem que te organizar pra isso. No momento que tu mora sozinho, tu começa a dar valor pra muitas coisas que tu não dava valor. As coisas da tua casa, por exemplo. O nosso sofá, a gente comprou o sofá, a gente amava o sofá, meu Deus, o sofá maravilhoso, lindo, branquinho, clarinho, maravilhoso. Já a primeira vez que alguém derrubou alguma coisa no sofá, eu não lembro nem o que foi. Ou a primeira vez que a gata, que a gente tem uma gata, que a gata arranhou o sofá. Gente, ela está arranhando teu coração, a tua alma. Ah, gente, que agonia que dá. Agora, quando tu faz isso na tua casa, tu não tem tanto isso. Mas quando tu tá vendo que é o teu dinheiro ali que tá sendo arranhado, nossa, dá uma agonia desgraçada, sério. Tu vê as coisas se depreciarem, tu vê o teu dinheiro se depreciando, entendeu? Tu vê as coisas que tu conquistou, que tu lutou, que tu suou pra comprar, se depreciando. E aí dá aquele nervoso, dá aquela raiva. Mas ao mesmo tempo tu começa a ver que infelizmente as coisas se depreciam e não tem o que fazer, entendeu? Tu tem que cuidar, mas elas vão ficando velhas, elas vão estragando. Minhas panelas, gente, eu tenho uma pena nas minhas panelas. Comprei, elas eram novinhas, já estão tudo com a bunda queimada. Tudo com as bundas queimadas. Sério, chega a dar uma tristeza no coração as minhas panelas com as bundas queimadas. Mas é que tu usa, entendeu? Quase o ano inteiro que a gente tá morando aqui, a gente não tinha micro-ondas, então tudo que eu tinha que fazer na panela. Então, claro, ela depreciou totalmente. Então é mais ou menos isso que eu queria falar pra vocês. É um pouquinho de como foi esse um ano, questão financeiramente, algumas das experiências que a gente teve. Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber, toda aquela coisa, fala comigo, me chama no direct do Instagram. Comenta aqui embaixo que eu vou conversar contigo de boa se tem alguma dúvida sobre isso. Se tu vai morar com teu namorado, quer saber alguma coisa, continua vendo os vídeos, tá? Porque tem um dos vídeos que a gente vai falar sobre a questão da relação desse um ano. Continua aqui assistindo essa série de vídeos de um ano morando sozinhos. E curte aqui o vídeo, não esquece de curtir o vídeo, pelo amor de Deus. Te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. E me segue lá no Insta, que eu vou deixar aqui do ladinho. Se quiser interagir comigo lá no Insta, fica tranquilão, conversa comigo. E é isso, gente, espero que você tenha gostado. Então, até o próximo vídeo desta série. Beijão!